Boa tarde. É um prazer estarmos aqui novamente para nós prestarmos um culto ao Senhor. E hoje vai ser um pouco diferente, porque nós não vamos ter uma mensagem propriamente dita. Nós vamos ter uma reflexão através daquilo que faz bem ao nosso corpo. Nós convidamos a doutora Natália Coelho para fazer essa apresentação para a gente e quero crer que vai ser uma bênção para todos. Vai ser, aproveitem, prestem bem atenção naquilo que ela vai falar, porque é para o nosso bem. Eu, inclusive, hoje tive dificuldade para ver o que nós íamos colocar ali para o nosso lanche, porque nós somos assim, bem expansivos quanto a isso, e hoje eu perguntei o que nós vamos colocar. Então, se eu estiver errado, me perdoe. Vamos orar então para que nós possamos começar o nosso encontro. Eu pedir a irmã Selma para orar para a gente. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Jesus, por estarmos aqui, Senhor, na Tua presença, Jesus. Senhor Deus, abençoa a Tua palavra em cada coração aqui, Jesus. Entra nas famílias, Senhor, nos lares de cada um. Amém. Agora, Senhor Deus, eu te peço em nome de Jesus. Abençoa, Senhor Deus, a pessoa, Senhor, que vai dar essa aula para nós, Senhor. Que tudo nós aprendemos, que tudo entra dentro do nosso coração, da nossa mente. Amém. E nós praticamos, Senhor, que é para a nossa saúde e a gente aprender mais e mais do Senhor. Que seja para a Tua glória e a nossa saúde. Muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu queria só falar uma coisinha antes de mais nada. A respeito do nosso passeio que nós fizemos em São Lourenço no início do mês, que foi uma bênção. Quem foi, até hoje, quando passa por mim nos corredores, está dizendo assim: irmão, onde é que nós vamos de novo fazer um outro passeio? Porque foi realmente muito proveitoso. Zero acidentes, zero problema. Isso aí devemos muito a Deus, porque cuidou de cada um de nós. Você sabe que hoje até eu coloquei no grupo lá um vídeo sobre queda na terceira idade, e quando a gente sai de um grupo assim muito grande, éramos 44, mas o Jeter, que também é de idade 45, o motorista que também é de idade 46, zero problema. Agradecer a Deus, porque Ele realmente cuidou de nós. Graças a Deus. Estamos escolhendo, pesquisando um novo lugar para novembro que vem empreendermos um novo passeio. Amém. Mas no decorrer do ano nós vamos fazer pequenos passeios, assim, passar um dia, estar num almoço, num sítio, uma coisa qualquer. Então, aguardem que janeiro vem aí. Amém. Tá bom? Vamos cantar o hino 212 do HCC, ó Senhor, vem me dirigir. As coisas, né? Quem iria trazer uma inspiração, não seria musical, seria uma inspiração poética, seria o irmão Paulo, mas ele está passando por momentos difíceis. No domingo, ele passou mal, estava aqui na igreja, passou mal, nós o socorremos e ele teve um atendimento, já está bem, mas ele está carecendo das nossas orações, porque ele tem passado por momentos bem complicados. E eu quero, nesse momento, antes de passar a palavra para a doutora Natália, falar aqui que quem está nesse momento precisando, assim como Paulo está precisando, eu estou precisando de orações, que está passando por algum problema, fique de pé para nós orarmos. Quem tiver algum problema, tiver alguma petição, fique de pé, vamos orar para que Deus interceda em nosso favor. Querido Deus, nós somos carentes, Pai, nós precisamos dos Teus favores imerecidos, Pai. Nós temos pessoas aqui, a começar de mim, que precisa
de restauração na vida física, Pai, talvez algum na vida espiritual. Então eu peço, Senhor, por eles, por mim, peço pelo irmão Paulo e por outros que não estão aqui nesse momento, talvez até impedidos pela própria doença. Então, Pai, que o Senhor esteja entrando com providências para que no teu tempo, nas tuas providências sejam tomadas, Pai, para que nós possamos estar, Pai, bem, possamos ir e vir com naturalidade, porque, Senhor, nós precisamos dos teus favores e merecidos, como eu falei no início. Abençoe, Pai, cada um que está aqui nesta tarde, e que nós possamos sair daqui, Pai, edificados, não só por estar sabendo que o Senhor está cuidando de nós, mas também daquilo que nós vamos ouvir e tudo que nós vamos presenciar aqui. Peço que o Senhor aceite o que nós estamos fazendo, Pai, porque é para a honra e glória do teu nome. Amém, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esta grande oportunidade. Em nome de Jesus, eu te oro e agradeço. Amém. Amém. Chegamos até aqui. Obrigada a cada um que está aqui. E nessa hora, Senhor, a gente queremos entregar a Natália nas tuas mãos, tudo que ela tem para dizer, Senhor Deus, que esteja de acordo com a tua vontade, que ela se esmerou para trazer uma mensagem, Senhor Deus, para nós. Cuida dela, Senhor Deus, cuida da sua família, abençoa. E também colocamos, Senhor Deus, cada um daqueles nossos irmãos doentes, como o irmão citou, nas tuas mãos. Muito obrigada por tudo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nossa, que alegria, que prazer poder estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Para mim é um privilégio poder servir ao Senhor também aqui na igreja com a minha profissão, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a alimentação na terceira idade. E eu escolhi olhar para o nosso manual, que é a Palavra de Deus, que é viva e mais atual do que qualquer recomendação científica que vocês vão ver comigo. A gente vai começar olhando lá no livro de Gênesis o que Deus nos orienta acerca da alimentação, porque é o manual, ele é o nosso Criador
isso saiu da boca do Senhor, como nós devemos nos alimentar. E lá vai dizer assim, ó, Gênesis 1:29. Consegue ler comigo? Disse Deus: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E Gênesis 3:18. Ela te produzirá espinhos e cardos, e comerás da erva do campo. Isso é, lá no início, o Senhor dizendo ao homem como ele deveria se alimentar. Deixa eu explicar para vocês. O que Deus estava dizendo é para nos alimentarmos com a erva que dá semente, que é o trigo, a aveia, a cevada, o amaranto, o milho, o centeio, a quinoa, o arroz, ou seja, o que a gente chama de cereais. Deus estava falando para o homem se alimentar com isso. Também disse para se alimentar com a árvore que dá fruto, que são as frutas variadas. Vamos lá, o que vocês conhecem de frutas? Maçã, laranja, abacate, morango. Eita, que beleza! Goiaba, acerola, pitanga. Abacate. Tem muitas frutas. O Senhor criou tantos sabores, tantas cores. Meu Deus, que variedade, que privilégio, né? E depois disse, árvore que dá semente. São as nozes, as castanhas, a amêndoa, a macadâmia e as outras que a gente chama de oleaginosas. Não estou lendo nada além da Bíblia, só estou trazendo a tradução do que a Bíblia está dizendo. Além disso, disse para nos alimentarmos com os cardos e as ervas do campo. Cardos são as plantas medicinais. Dente de leão, carqueja, boldo, o agrião e aí sim os chás que a gente conhece, né? Os espinhos o abacaxi, tem o figo da Índia também, a rosa mosqueta, framboesa, ora pronobis, que vocês conhecem também. E as ervas do campo são todos os vegetais e as hortaliças. O alface, a couve, o brócolis, que mais, gente? Couve-flor, almeirão, a rúcula. Tudo isso foi como Deus disse que nós deveríamos nos alimentar. Só que aconteceu um evento na história da humanidade, que foi o dilúvio. E após o dilúvio, Noé e sua família recebem uma outra instrução, que é a primeira menção na Bíblia para que o homem se alimentasse com as carnes. Antes do dilúvio, não havia o consumo de carnes. Eu acredito porque a terra sofreu uma mudança muito forte. E aí, então, esses vegetais todos não dão conta de suprir mais as necessidades nutricionais do homem. E aí, então, precisou consumir as carnes. Mas isso só foi depois do dilúvio. Até o dilúvio, o que o homem se alimentava era dessa forma. Vocês sabiam disso? Já tinham parado para pensar? Eu não. Depois do dilúvio é que veio o homem se alimentar com as carnes, com a proteína animal. E aí, lá em Gênesis 9:3 diz: tudo que se move e vive vos servirá de alimento. Assim como vos dei a erva, tudo vos dou agora. A restrição que Deus deu era para as carnes que continham com sangue, e outras restrições depois ele deu para o seu povo, para os judeus, e existem várias outras regras, né? Ou seja, o que nós temos no início do Gênesis, após o dilúvio, é o homem tendo a instrução de Deus para se alimentar do quê, gente? Das carnes, dos peixes, das aves,
das frutas, dos legumes, das verduras, dos feijões e do que mais? Das nozes, das castanhas. Foi o que Deus disse para nós nos alimentarmos. E a Bíblia é muito atual. Se vocês forem ler todas as diretrizes médicas, as mais atuais possíveis, a dieta do Mediterrâneo, que outras que vocês conhecem, gente? Que outras dietas vocês conhecem? As zonas azuis. As Blue Zones, que são as zonas azuis, as zonas onde as pessoas vivem muito mais de 100 anos, 100 anos, que mais vocês conhecem de alimentação, de nomes de dieta? Hã? Não ouvi. Levítico 11 também fala muito sobre Isso, então, tem muitos tipos tem a dieta DASH, a do Mediterrâneo, e tem um monte de tipos, mas todas elas têm um foco naquilo que Deus já havia dito há muito tempo. Né? Então, hoje, fazendo essa introdução, mostrando o que a Bíblia diz, eu vou trazer um pouco também das questões científicas atuais sobre esse assunto, com foco na terceira idade. Nós vamos falar sobre os principais pontos de atenção que eu separei para quem tem aí, quem está na terceira idade. A gente vai falar de hidratação, mastigação, consumo de proteínas, de frutas e vegetais, consumo de ultraprocessados e atividade física. Fiquem tranquilos que vai dar tempo, porque eu não vou me aprofundar em muitas coisas, mas se tiverem dúvidas eu posso tirando depois, né? Primeiro ponto para a gente falar da alimentação na terceira idade é falar sobre hidratação. É fundamental. A recomendação não é aquela história de você tem que tomar 2 litros de água. Não é isso. A recomendação é de 35 ml de líquidos por quilo. Aí sabe o que você vai fazer? Você sabe o seu peso? Você vai pegar o seu peso, multiplicar por 35, aí você vai descobrir o quanto de líquidos você pode e deve consumir no dia. Vamos fazer um exemplo? Eu peso 60. Se eu multiplicar por 35, vai dar 2 litros e 100 de líquidos no dia, tá? Aí você vai fazer o mesmo com o seu peso. E quando eu falo líquidos, inclui água, mas inclui também chás, cafés, líquidos sem açúcar, tá, gente? Não vale líquido com açúcar, não conta, tá? E o que a gente sabe é que a desidratação é muito comum entre os idosos, muito comum. Quando você está com sede, você já está com desidratação leve. Se você chegou ao ponto de sentir sede, é porque já está desidratando. Então não é para sentir sede, é para beber água e líquidos sem açúcar para poder se hidratar. Tá? Então a sede é um sinal para a desidratação. Uma questão muito comum na terceira idade é o intestino. Ou ele fica muito preso, ou ele fica muito solto. E se você hidrata, você vai poder contornar esse problema. Se ele estiver muito preso, a hidratação ajuda a formar o que a gente chama de bolo fecal. Se você tiver com o intestino muito solto, aí que tem que beber líquidos mesmo para poder não desidratar, tá? Ajuda para aqueles que têm mais fome, né? Porque às vezes você está com fome o dia inteiro, mas na verdade você está com sede o dia inteiro, você não bebeu uma gota de água. Quem que bebe água direitinho? Deixa eu ver. Eu estou bebendo agora. Tem um monte que não bebe, hein? Tem um monte que não bebe água, hein? Tem que beber água. Às vezes você está... Pode beber. Eu não sinto sede, mas eu sei que tem que tomar líquido, então eu tomo certinho. Isso aí. Como é seu nome? Maria Martins. Maria, muito bem. Tem que beber água. A não ser, pessoal, olha só. A não ser, por exemplo, existem situações de saúde que a
pessoa não pode tomar muita água, tá? Por exemplo, se o paciente tem uma doença renal crônica e está em tratamento conservador, não está em diálise, aí são outras histórias. Mas a princípio não estou falando dessas situações, tá? Então, atenção, pessoal, é líquidos, mas não vai ficar tomando suco o dia inteiro, faz mal, faz muito mal. Nem refresco, nem refrigerante, não conta, tá? Por quê? Hoje, os grandes problemas de saúde estão relacionados ao alto consumo de suco de fruta, refrescos com um monte de açúcar e refrigerante também. Vem muito açúcar nisso tudo. Ah, mas eu só tomo 0. Eu não sei se é pior isso que eu sei te dizer. É ruim também, faz muito mal. Mas muito mal mesmo. Então, muito cuidado para não estar se hidratando com esse tipo de líquido. Mas se você faz um chá, né? Minha mãe, gente, adora chá. Não sei se vocês gostam. E planta chá de capim-cidreira e chá de hortelã. Se você faz o chá da própria erva, cuidado para não exagerar, tá, gente? Mas é uma coisa saudável, isso conta, né? Um café, se você não botar um monte de açúcar e um monte de adoçantes, também ok. Cuidado com o café no final do dia, senão pode atrapalhar o sono. Alguns atrapalham, outros não. Isso é uma resposta muito individual. Mas cuidado. Então, falamos no primeiro ponto, que é hidratação. As pessoas estão num ritmo tão doido de vida que nem água elas lembram de tomar. Não bebe água. Essa semana, uma paciente me escreveu: ah, doutora, eu estou com formigamento na mão, no pé. Perguntei para ela: está bebendo água? Ah, estou. Falei: quanto? 2 garrafinhas, 400 ml por dia, gente. O dia inteiro. E claro que vai ter formigamento, está desidratando. Né? Claro que pode ser outras causas. Mas no caso dela, na semana seguinte, ela bem parou o formigamento. Sinal de desidratação também, né? Outra coisa, né? Gente, mastigar. A gente corre tanto que nem mastigar o básico a gente mastiga, né? Eu conto para vocês que eu faço parte da equipe de cirurgia bariátrica do nosso HCTCO, Hospital das Clínicas, né? Então eu preparo aqueles pacientes que vão operar antes e depois da cirurgia também preparo eles. Sabe qual é a maior luta deles? Ela sabe. A filha dela. Eles mastigam. Antes de operar, precisa mastigar tudo e serve pra gente também. De 20 a 30 vezes cada coisa que você põe na boca. Mastiga. A digestão começa na boca. Precisa mastigar. Em quanto tempo você almoça? Tem gente que come em 5 minutos. Ali vai ficar com fome depois, ele vai repetir. Sabe por quê? Gente, Deus é tão maravilhoso. Pensa o seguinte: como é que o seu cérebro, que é aquele órgão que comanda tudo, vai saber que você já comeu o suficiente? Existe uma comunicação por dentro do nosso corpo maravilhosa, que demora uns 20 minutos para começar. E em 5 você comeu e já está repetindo. Como que o seu cérebro vai entender que você comeu? Se você engoliu a comida e nem mastigou. Gente, a gente tem na boca, que a gente chama de enzimas digestivas, para começar a digerir o alimento. O Senhor é tão perfeito e a gente nem deixa o alimento, nem aproveita sobre isso na nossa boca. Não sente o gosto de nada e bota mais sal sem nem sentir, nem provou, já põe mais sal. Não dá tempo, gente. Isso é a gente fazer as coisas com pressa e não aproveitar, nem orar mais antes das refeições. As famílias têm orado, agradecido ao Senhor. Você acha que é você que bota o seu alimento na sua mesa? Acha mesmo? Não. É?
É o seu trabalho? Quem é que nos dá todas as coisas? Deus. E nem para agradecer, não é verdade? E aí a gente come, e aí hoje é pior, gente. As pessoas comem assim, ó. Jogando, respondendo, vendo vídeo, ou na frente da TV. Já aconteceu com você? Você está comendo alguma coisa? Na frente da TV, na frente do celular, daqui a pouco você olha para o seu prato. Já comi? Não comi isso. Nem prestou atenção. A gente não come na frente de tela. A gente está ficando doente, porque não mastiga, não presta atenção e come na frente das telas. Cuidado com a sua saúde oral também na terceira idade. Temos muitos que usam as próteses, tem que tomar cuidado. Às vezes precisa mudar a consistência, não consegue comer, por exemplo, a verdura crua, né? Consome ela cozida, mas cuidado para não ser tudo cozido. Aquilo que é mais macio, come. Mas vai fazendo as adaptações necessárias para você conseguir mastigar, para poder fortalecer a musculatura do rosto, para iniciar o processo de digestão. É muito importante, tá? Então, quantas vezes você vai mastigar quando você for lanchar? De 20 a 30. Faz o teste, você vai ver que dá 3 mastigadas ou nem 10 vai embora, gente. Que coisa horrível. Eita, nós. Aí você vai passar a comer, vai comer menos, vai se sentir mais saciado, né? E vai ficar ótimo, porque a gente tá pulando etapas. Outra coisa, vamos falar sobre as proteínas para quem está na terceira idade, né? Muito importante por causa da preservação da massa muscular. E o que acontece na terceira idade é uma perda importante da musculatura, e é a que a gente chama de sarcopenia. Existe um teste para saber se você está com risco de sarcopenia. Vou mostrar para vocês. Sarcopenia é essa perda de massa muscular. Esse é um dos testes, tá, gente? Pode ter outros. Existe todo um protocolo, 3 passos, mas se você quiser verificar, você vai, não sozinho, tá, gente? Sentar numa cadeira para a gente fazer teste da força corporal. Vai colocar as mãos aqui, ou todo mundo vai testar. E precisa levantar, sem demorar mais do que 15 segundos. Tá? Porque se você tiver, não pode apoiar a mão para levantar. Se você tiver demorando muito para fazer esse movimento aqui, ó, significa que a sua musculatura já está, ó, bem deteriorada. Então prestem atenção nisso, tá? Muito bem. Querem fazer o teste? Mas cuidado para não cair, gente, pelo amor de Deus. Tá? Tem um monte de gente fazendo. É isso aí. E a gente precisa manter o nosso corpo saudável, que é o templo do Espírito Santo. Como Deus vai realizar através de vocês tudo o que Ele tem para fazer nessa terra. Nós estamos aqui a serviço do Senhor e precisamos de um corpo saudável para continuar servindo aquele que nos criou, para cumprir o propósito. Deus tem sonhos e planos na vida de vocês, e muitos ainda, muitas coisas a realizar através de vocês. O seu corpo precisa estar saudável. Quem faz pilates? É ótimo! Vou falar sobre isso. Precisa fazer atividade física. Você está adiantando o tempo. Mas, gente, olha só. Deixa eu conversar com vocês. Alguém aqui quer chegar lá na frente com outra pessoa precisando, desculpe o termo, mas é isso mesmo, limpar o seu bumbum? Alguém quer? Queremos ter o quê? Autonomia, né? Se você não fizer atividade física, não vai ter força nem para levantar da cama. É
igual, eu acho que foi Josué, não foi? Que tinha 80 anos e queria chegar na Terra Prometida e falou, eu tenho vigor como se fosse mais novo. Foi Caleb, não é? Caleb ou Josué, gente? Os dois, né? Os dois com 80. Quem tem 80 aí? 80, 84, tá com vigor? Sim. E aí, ó, quem quer chegar aos 80 e mais cheio de força, saúde? E, isso aí. E quantos com 70 já estão, gente, sem conseguir levantar, sem conseguir andar? Não é verdade? Onde é que você... Gente, Deus nos deu o livre-arbítrio, a gente faz escolhas. E muitas escolhas. Se a gente escolher não cuidar do nosso corpo, a nossa terceira idade não vai ser boa, não. É aquilo que eu falei com vocês, vai precisar de ajuda para levantar, para andar, vai ter um monte de quedas no caminho. E ninguém quer isso. A mente fica, eu vou falar sobre isso, a mente fica ruim. A gente não quer isso. Então, a gente precisa ter as escolhas diariamente, não só com a alimentação, mas também com a atividade física, né? Então, as proteínas, elas vão auxiliar em manter a massa muscular, que depois, quando a gente chega na terceira idade, né, há uma tendência de perder muita massa muscular, tanto em homens quanto em mulheres. Vai auxiliar na saúde óssea, no sistema imunológico, na recuperação de doenças, no bom funcionamento do sistema nervoso central. Então, proteína é algo muito importante. E aonde? Pergunta para vocês: quais os alimentos têm proteínas? Me diz o nome. Carne, ovo, peixe. Que mais? Ora, pronobis tem. Lentilha, ervilha, muito bom, vocês estão sabidos. Tem que ver se estão praticando, né? A gente tem dois tipos de proteína. A proteína de origem animal, carnes de todos os tipos, então peixe, frango, boi, porco, isso é fonte de proteína animal. Os ovos, os leites e derivados. E essa proteína, gente, que a gente fala nutricionalmente falando, é uma proteína de alto valor biológico. Ou seja, ela tem todos os aminoácidos essenciais. O que é isso? São elementos que o nosso corpo não produz, ou seja, que a gente precisa ingerir, que a gente precisa consumir. As proteínas de alto valor biológico são as proteínas de origem animal. E a gente tem as proteínas de origem vegetal também. Feijão, ervilha, grão de bico, nozes, castanhas, amendoim. Também são fontes de proteína. Não são como as proteínas animais, mas são boas fontes de proteína também. Vocês andam colocando na alimentação de vocês a proteína? Ou andam deixando de lado? Né? Eu conheço muitos idosos que mais vontade de comer carne, né? O que a gente pode fazer? Pode mudar o corte da carne, que às vezes ela fica mais dura, né? Pode usar a carne moída, pode usar, às vezes, a clara de ovo para colocar nas suas refeições no formato de soufflé. A gente tem várias estratégias para incluir a proteína na sua refeição, se você tem dificuldade de ingerir a proteína, tá? Mas é importante. Outro ponto importante: o consumo de frutas e vegetais. Faz assim comigo, 5, assim. A Organização Mundial de Saúde recomenda 5, é o que eles chamam de 5AD. São 5 porções de frutas, legumes e verduras por dia. Você anda comendo frutas, legumes e verduras? 3, tudo bem, mas aí os vegetais? É frutas, legumes e verduras.
Então, vou dar um exemplo, olha só. E é porção, tá, gente? Vou contar uma história engraçada para vocês. Eu já sou formada tem 20 anos, né? E lá no início, quando eu comecei a minha jornada profissional, eu disse para o paciente comer uma fruta depois do almoço. Um mês depois ele voltou e tinha comido um abacaxi, estava comendo um abacaxi inteiro. Gente, uma porção de fruta é uma fatia de abacaxi, uma laranja, uma penca de banana, é uma banana, né, gente? Uma jaca. Não, uma jaca também. Uma porção de fruta, uma maçã, isso é uma porção. Um abacate inteiro grandão também não, né? É uma porção de fruta. E vegetais, a porção é o equivalente a uma xícara de chá. Ou seja, de manhã, por exemplo, se você colocou no seu café da manhã uma fruta, você contou. Aí às vezes as pessoas acordam muito cedo, no meio da manhã, comem mais uma fruta. Na hora do almoço, aí não pode ser só um pouquinho de vegetal não, é uma xícara de chá de vegetais. Aí de tarde, a hora que você for lanchar, você pode se colocar mais uma fruta e quando for jantar, uma porção de vegetais. Já deu 5 ao dia. Ou se não está podendo comer tanta fruta porque ele tem diabetes, aumenta vegetais no jantar e no almoço e você atinge a recomendação do consumo de frutas e vegetais. Quem aqui tem feito isso todos os dias? O 5 ao dia. Levanta a mão só para eu ver. 5 tipos de fruta. Uma alternativa. Precisamos melhorar. Dever de casa. Anota aí. 5 ao dia. Se está precisando perder um pouquinho mais de peso, coloca 2 frutas por dia e mais vegetais. Vegetal, gente, não conta. Deixa eu contar para vocês. Não conta aipim, batata doce, tá? Não conta. Não conta inhame. Tá? Não conta nada disso. O que conta de vegetal? Alface, tomate, rúcula, brócolis, berinjela, couve-flor, abobrinha, espinafre, vagem, isso tudo, abóbora, cenoura, beterraba, isso conta. Agora, a batata não conta, porque a batata é do mesmo grupo do arroz, e aí é fonte de energia, não conta, tá bom, gente? Então, inhame também, é igual batata. Inhame, aipim, batata doce, tá? Então, não conta, tá bom? Conta todos os outros. Que a gente possa obedecer aquilo que o Senhor nos deu de orientação, consumindo muitos vegetais ao longo do dia e as frutas também. Quantos são, hein, gente? 5. 5. Lembrem disso, tá? O que mais que a gente tem, né? Antes de eu falar do consumo de ultraprocessados, vocês lembram de uma passagem bíblica que fala, né, sobre Eliseu? Eles estavam num local em que as pessoas estavam com fome, e aí, se eu não me engano, Eliseu pede para eles irem sair e trazer alimentos para fazer algo para eles comerem. O servo vai, traz uma erva venenosa. O que fala? Morte na panela. Olha lá, 2 Reis 4:40. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que o provaram, gritaram: Homem de Deus, a morte na panela! Assim não puderam mais comer. E aí depois colocaram a farinha, misturaram e ficou tudo bem, né? Mas eu quero trazer esse episódio para os dias de hoje. Quanta morte nas nossas panelas. Querem ver? Vou mostrar para vocês. Hoje em dia a gente tem algo que isso é uma classificação
do Guia Alimentar para a População Brasileira, que classifica os alimentos em natura, minimamente processado e processados e alimentos ultraprocessados. Alimentos ultraprocessados é o que eu chamo de morte na sua casa, na sua panela, tá? Porque, na verdade, o nosso guia alimentar vai dizer que eles não são alimentos, eles são, olha ali, são formulações industriais. Foi Deus que criou? Não. Foi a indústria. E o que são? Ó, o que eles são? Eles são, vou ler com vocês para a gente poder entender isso que é importante, que é o que você encontra muito no mercado. São formulações industriais feitas inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Então, eles pegam algumas substâncias de óleo, gordura, açúcar, amido, proteína, derivadas desses constituintes de alimentos, ou seja, transformam isso, podem transformar numa gordura hidrogenada, num amido modificado, ou então essas formulações são sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo, carvão, que são os corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários aditivos. Gente, eles pegam coisas vindas do petróleo, coisas vindas do carvão e botam para você comer. Concorda comigo que é morte na panela? Morte na panela, gente. E deixa eu mostrar para você o que é. Biscoito, vários deles. Sorvete, bala, guloseimas, cereais para matinal, bolos e industrializados e misturas para bolos, barra de cereal, sopa de pacotinho, alguns tipos de macarrão, não são todos, principalmente aquela marca famosa. Sabe? Eu não fui eu que falei, vocês. Aquela marca famosa. Existem temperos instantâneos, sabe esses temperos? Que cozinha com amor, que não é amor nada. Ele falando, eu não. Salgadinho de pacote. Que mais, gente? Os refrescos. Sabe aquela garrafinha que você dilui em água? É isso aí. Refrigerante. Ih, gente, agora vai ficar difícil. Iogurte. Bebidas lácteas, adoçadas e aromatizadas. Iogurte, se não querem uma orientação, não complica. Olha o rótulo, vai ter escrito lá. Eles botam pequenininho para você não enxergar mesmo. Mas leva o óculos, se possível, uma lupa para o mercado. Pelo menos nas primeiras vezes depois que você está me ouvindo falar. Se tiver ali algum nome que você não conheça, não compre. Que é isso aí. Se tiver esse nome, tem corante INS ultraprocessado. Aí você vai falar, meu Deus, o que eu vou comer? O que Deus diz para você comer? Frutas, legumes, verduras. Mas assim vai ficar difícil. Difícil é ficar doente. Verdade. Difícil É se curar depois. Doente. Gente, a indústria quer vender. Quer vender para você. E o que eles fazem é para ser muito palatável, para ser muito saboroso, para agir a nível central e causar dependência. Ninguém nunca ficou assim, mas eu estou com vontade de comer uma alface. Verdade. Meia tarde. Mal vontade de comer um. Tem, né? Por que será, gente? Ou um biscoito da marca X, Y, Z. O que a gente está fazendo, gente? Né? Não sou terrorista, não, mas é difícil. É verdade. O que mais, gente? Olha lá, ó. Bebidas energéticas,
aquecimento. Então, aquelas pizzas prontas, lasanhas prontas. Gente, para ficar ali e durar, tem que ter muito conservante. Hoje eu fui no mercado, eu fiquei chocada. Estava lá fazendo compras e vi fora da geladeira, sabe o quê? Pão de alho. Falei, meu Deus. O tanto de conservante que tem que ter ali para a coisa não estragar. Aquilo dura 6 meses. Tem noção do tanto de conservante que tem que ter ali, gente? Se você fizer um pão de alho na sua casa, pegar o pão, fazer a pastinha de alho, quanto tempo vai durar fora da geladeira? Pouco. Bem pouco. Não mais que uma semana, com certeza. Por que esse pão de alho dura um montão de tempo fora da geladeira, gente? Porque não é um alimento. É uma formulação industrial. E a gente está comendo. Que mais, gente? Hambúrgueres. Não estou falando do hambúrguer que a gente faz em casa. É outra coisa. Estou falando daquele hambúrguerzinho que a gente compra no mercado. Para durar, mesma coisa. Né? Extrato de carne ou de frango, peixe empanado, nuggets, salsicha e outros embutidos, né? O que é embutido, gente? Presunto, o que mais? Salame, linguiça, né? Ih, gente, vocês estão lendo o que eu estou lendo ali? Pão de forma. Quê? Pão de forma? Vou ter que jogar fora tudo aquilo que eu trouxe. Pão de forma? Poxa, eu aprendi com a minha vizinha que falou que não compra muito conservação. Sabe por quê, gente? Olha só. Como é que o pão que a gente faz em casa... Vocês já fizeram pão? Gente, minha avó fazia pão. Ou coisa deliciosa. Dura mais que uma semana? Não. E o pão que vem lá? Dura quanto tempo, gente? Meses. Agora, existem... Isso eu posso defender. Existem pães de forma industrializados que não contêm adição de corante, adição de conservante... E tem boas marcas, graças a Deus. Hã? Não, até fora da geladeira. Eles são conservados com vitamina C, com extrato de acerola. Tem coisa boa também. Só que qual é a orientação, gente? Leia o rótulo. Leia o rótulo, senão você vai estar comprando coisa ruim, tá? O pão para hambúrguer, para hot dog, pão doce, né? Ou qualquer outro produto que tenha gordura vegetal hidrogenada, açúcar, amido, emulsificante e aditivos químicos. Isso é formulação industrial, isso é morte na panela. E sabe o que acontece que eu vejo dos meus pacientes da terceira idade? Sabe o que eles falam? Ah, doutora, mas eu sou eu. Não tem ânimo de cozinhar para mim não. Eu nem compro alguma coisa pronta. Querido, querida, você é filho, filha de Deus, precioso, preciosa, templo do Espírito Santo. Faça isso. Não faça isso. Nem que você cozinhe um pouquinho mais e congele, né? Hoje a gente tem esses recursos. Cuida de você. Você é filho e imagem e semelhança de Deus. Sem preguiça, gente. Sem preguiça. Eu vou dando uns puxões de orelha, que eu dou na minha mãe também. Minha mãe ficou viúva tem 3 anos. Aí ela cozinhava para a família toda e falou: não tem quanto para mim. Eu falei: não, mãe. A senhora me ensinou a cozinhar. A senhora me ensinou tudo que eu... Muita coisa que eu sei. Vai comer sim, vai comer direito. Porque às vezes comer em restaurante sempre, gente, eles adicionam tudo isso e você nem sabe, gente. Não tem igual a comida que você sabe o que está colocando. Uma coisa é comer de vez em quando, outra coisa é todo dia comendo esses alimentos. E aí, pessoal, sabe o que acontece? Eu nem tô... o pão é diferente. O
Pão também é ultraprocessado. Então, cuidado com o tipo de pão que você vai comer. É muito melhor, por exemplo, hoje em dia a gente tem nas padarias o pão francês integral. Dá para comprar, né? Pode falar. Eu não fico sem um pãozinho francês no mercado. Da sua irmã? Eu. Ah, tudo bem. Meia taca, ou é meia dúzia de torrada, meia dúzia de biscoito da missão. Cuidado só com os ingredientes. Quando for no mercado, olha o ingrediente, tá? Aí, gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Eu já tô terminando, tá? Uma coisa eu quero contar pra vocês. Isso aqui, sabe o que é? Hoje em dia, se você for estudar por livro, você está muito atrasado. O conhecimento é muito rápido. Isso aqui são os artigos científicos que são publicados e esse é um artigo recente que eu acho ele muito legal para mostrar sobre o que a gente está falando aqui. Só vou falar rapidamente, só para vocês verem, tá? Que esse artigo é muito legal. Esse artigo, ele vai falar sobre esses alimentos ultraprocessados. Foi uma pesquisa que foi feita para avaliar se existia associação entre você comer esses alimentos ultraprocessados e ficar doente. Foi um artigo que fez uma revisão de 2009 a 2023. Olha quantas pessoas participaram, 9.888.337 participantes. 9 milhões de pessoas participaram um método estatístico. A gente vai entrar nesses pormenores, mas é muita gente. E sabe o que eles descobriram? Deixa eu dizer para vocês o que eles descobriram. Descobriram que existe uma associação direta entre o consumo de ultraprocessados e a morte relacionada a doenças cardiovasculares e diabetes. Significa, deixa eu traduzir, quanto mais desses alimentos ultraprocessados você comer, maior é o risco de morrer por diabetes ou por doença cardiovascular. Além disso, maior prevalência de distúrbios de sono, insônia ou acordar noturno, sibilos e maior a chance de excesso de peso corporal, de obesidade. Quanto mais você consome desses alimentos, mais risco você tem de ter essas doenças. Mais ainda, né? Associação direta entre alto consumo desses ultraprocessados que eu já falei para vocês e câncer de todos os tipos. Todos os tipos. E distúrbios do sono, ansiedade, depressão, transtornos mentais, mortalidade cardiovascular, hipertensão arterial, alta do que a gente chama de glicose no sangue, que é hiperglicemia, risco aumentado para diabetes, para resistência à insulina, estetose hepática não alcoólica, que é a gordura no fígado. Quanto mais se consumia de todos esses alimentos, mais as pessoas tinham risco de ter todas essas doenças. Gente, está explicado por que a gente está tão doente? Vocês entenderam o porquê de tudo isso? Porque a gente tem feito escolhas sem saber, né? É gostoso, é prático. E aí, depois, dá problema, né? Então, pessoal, quando Deus fala as coisas na palavra dele, ele é sábio, é cuidadoso, é amoroso. Não é que você nunca mais vai comer, por exemplo, a gente tem um lanche aqui. Não é que nunca mais vai comer. O problema é todos os dias, né? É todos os dias. No café da manhã você coloca o pão de forma com presunto. E toma o que, gente? Café cheio de açúcar. Aí no almoço você está com preguiça de cozinhar, você toma um nuggets. Sem legume, porque só para mim não tem problema não. Né? Aí bota o miojo lá e põe o extrato de tomate distribuído. É difícil que eu estou falando das pessoas fazerem? Não. Aí de noite, vou comer uma lasanha pronta ou qualquer coisa pronta, já, tudo certo. Não está tudo certo, né, gente? Não está. Se você tem condições e acesso, vamos fazer escolhas melhores. Vamos cuidar do
templo do Espírito Santo. E para finalizar, não se esqueça de praticar atividade física, tá? Porque a alimentação saudável e a atividade física andam juntinhos. Você vai ter mais ânimo, vai se sentir mais bem disposto, vai estar alimentando o seu corpo, mas também sem esquecer de alimentar o seu espírito. Nós comemos todos os dias, não é? Alimentamos o corpo. Diariamente devemos alimentar também o nosso espírito através das orações e da leitura bíblica, porque senão a gente vai estar fortalecendo a nossa carne, aí tropeça no pecado, né? Vamos viver a nossa vida, ela é um todo, né? Não é menos espiritual, gente, cuidar da alimentação, é um assunto altamente espiritual. Por que Adão e Eva pecaram? Porque eles comeram. Então tá, né? A alimentação não tem nada a ver com Deus. Não sei se foi maçã, mas eles desejaram comer algo. E o povo que estava lá reclamando, gente, no deserto, estava querendo o quê, gente? Pepino, cebola. É por causa de quê que eles estavam pecando? Tinha maná, mas eles tinham o quê? Carne, né? Reclamaram, né? Comeram até estufar, né? A Bíblia conta isso. Meu Deus, quantas coisas relacionadas à alimentação, gente. A Bíblia toda você vai ver o povo escorregando nesse assunto que é altamente espiritual. Amém. Tá bom, gente? Então é isso, tá? Muito obrigada, viu? Posso pedir para dúvidas? Acho que puxou de orelha, mas eu me sinto privilegiado por ter te convidado aqui e ter trazido essa mensagem para nós, porque foi de grande valia. Acredito que todos nós fomos abençoados com essa. Muito bom. Foi muito proveitosa, Natália. Muito obrigado. Eu peço desculpas que eu ia trazer uma lembrancinha para você, ficou em cima da minha mesa. Não, mas é uma lembrancinha do grupo da terceira idade. Eu tenho logo da terceira idade, domingo eu te entrego, tá? Muito obrigado, Pedro. Tá bom? Tá, dona, muito obrigado. Vou convidar outras vezes. Bem, então nós vamos cantar no final, depois vamos fazer uma oração e hoje vamos abrir um precedente, embora tenha palavra toda, vamos comer o nosso lanchinho ali, que tem pão de boa, tem pastinha disso, misturado com aquilo. Eu vou comer também. Muito obrigado, mas é tudo certo. Então nós vamos cantar o hino. Da próxima vez que o irmão Luiz convidar a doutora Natália, a gente vai deixar o primeiro. Para não ficar com vocês pensando, né? É verdade. Não, a gente suspende o anjo. Vamos combinar. Resumindo, só água e alface sem sal. Não foi o que eu falei. Eu estou dizendo. Vamos voltar então? Vamos lanchar? Sem culpa? Vamos lá. Ao seja amor e de imensa bondade, com voz de júbilos vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu e na terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor.
que nas tristezas dos grandes perigos Ele os salvou por seu grande poder. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. A última e bem forte, hein? Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu da terra, que maravilhas, vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. As dicas de como fazer, tá bom? Boa tarde. Eu agradeço muito, foi muito bom nós conhecer você, estar nessa tarde, bom dia, Natália. Você é muito simpática, muito obrigada por tudo que você falou, nós aprendemos muito nessa tarde, foi ótimo, excelente, muito obrigada. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigada, Jesus, porque nós podemos nesta tarde, Senhor, te agradecer por tudo que foi feito aqui. Muito obrigada, Deus, por cada uma pessoa, cada uma irmã, um irmão que chegou até aqui, Senhor. Quanta coisa boa nós ouvimos, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu te agradeço por tudo e te peço, nosso Deus, que o Senhor fique conosco em nome de Jesus e que nós possamos ter ela aqui outras vezes, a irmã Natália. Muito obrigado. O Senhor abençoe, abençoe o irmão Luiz, com toda a sua equipe. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Em nome de Jesus, leva nós para nossos lares, guardada e amparada por ti. Amém. Amém.